Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à feiticeira Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais enfeitiçadas, os mitos mais misteriosos, o folclore que ganha respeito e poder no coração das pessoas. O mito de hoje foi um pedido da Aisha Valente, que quer saber mais sobre a famosa rainha do voodoo, Marie Laveau. Aisha, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo figuras públicas que viraram mitos aqui para esse podcast. Sim, gente, Marie Laveau foi uma pessoa real. Uma mulher nascida aproximadamente em 1794-95, na cidade de Nova Orleans. Ela era filha bastarda de uma escrava liberta chamada Marguerite, com o quinto prefeito da cidade, Charles Laveau. Marie teve sorte para uma mulher negra no período, ainda mais no sul dos Estados Unidos, conhecido pelo forte racismo escravocrata. Pelo que se sabe, Marie cresceu confortavelmente em uma fazenda e se tornou uma mulher alta e bonita, que usava lenços coloridos na cabeça e brincos grandes e brilhantes. Sabe-se que ela chegou a trabalhar com a importação de bebidas e alguns boatos dizem que foi dona de bordel. Então sabemos que Marie tinha um espírito empreendedor, por assim dizer. Em 1819, com 25 anos, Marie se casou com um imigrante haitiano, Jacques Parry, mas o casamento durou pouco. Jacques desapareceu apenas um ano depois, sem deixar rastro. Claro, ele pode apenas ter ido embora, o que era comum na época, mas a questão é que ele deixou um patrimônio para Marie, que usou o dinheiro para abrir um salão de cabeleireiro, que passou a ser frequentado pelas mulheres mais ricas e poderosas da cidade. Então rolava uma suspeita sobre o desaparecimento do Jacques. É estranho. Nessa época, ela passou a ser conhecida como a Viúva Parry e se tornou muito popular não apenas pelos tratamentos estéticos, mas por seu trabalho com leitura de cartas, curanderia, fitoterapia e principalmente feitiços voodoo. Para quem não sabe muito sobre, o voodoo é uma religião bastante comum na África Ocidental, no Haiti, Cuba, na Louisiana, nos Estados Unidos e no Brasil, onde deu origem a algumas tradições como o candomblé Gegé, o tambor de Mina, o Xangô do Nordeste e o batuque. Eu sei que tá todo mundo aí pensando nos bonequinhos para enfiar alfinete e torturar alguém à distância e em zumbis, mas não é sobre isso. O voodoo é uma religião tradicional, com origem nos povos Gegé-Fon do Benin, onde é a religião nacional, presente na costa da África Ocidental, da Nigéria até Gana. Ele é baseado em uma hierarquia de entidades, agrupadas em famílias, os Loas, e no culto aos ancestrais. A gente já falou um pouquinho sobre no episódio do Barão Samedi. A Marie manjava de voodoo exatamente porque esse era um negócio de família. Sua mãe e avó eram sacerdotisas e ela aprendeu o ofício na adolescência. Salve, salve família. Mas foi a partir do salão que a fama de Marie como sacerdotisa voodoo começou a correr por Nova Orleans. Ela também atendia as clientes em casa nessa época. E muitos acreditam que isso deu a ela acesso aos segredos da elite. Seja como for, ela lia o futuro nas cartas, fazia trabalhos para quem quisesse enriquecer, conquistar a pessoa amada, se livrar de uma gravidez indesejada. Muitos homens ricos a procuravam para provocar abortos à distância em jovens pobres que eles tinham seduzido, e dizem que ela tinha muito sucesso nisso. Porém, isso teria também voltado para ela como uma maldição. Os seus filhos morreriam cedo. Em 1826, Marie passou a viver com Christophe Dominique Glapion, homem branco, o que impedia que se casassem. E com ele ela teve 15 filhos. 15, gente. Mas somente uma, algumas versões dizem 2 filhas, somente uma, Marie Laveau II, chegou à idade adulta. Glapion morreu em 1835 e foi aí que Marie voltou a usar o nome de solteira e se dedicar inteiramente ao voodoo. Ela ficou muito popular e sua fama cresceu na base dos rumores de que ela fazia rituais secretos com sexo, dança e bebida, que ela tinha uma cobra chamada Zombie que ela adorava. Gente, podia ser só um pet não convencional, né? Tadinha da Zombie. E aí começaram a brotar clientes, sendo um terço deles branco, atraídos pela ideia de fazer rituais para conseguir dinheiro, poder, reaver um amor perdido, conseguir um novo amor, encantados pela capacidade de adivinhação da Marie, que era muito exata, ou até eliminar um concorrente ou sócio dos negócios, destruir um inimigo. Ela foi até acusada de causar a morte de um governador com feitiço. Essa gente inventa cada coisa.
Outro tipo de cliente que procurava muito por Marie eram famílias de condenados à morte, que era comum na época. Dizia-se que ela, para conseguir a mudança no julgamento, colocava 3 pimentas na boca por alguns segundos e depois dava um jeito de depositar as mesmas debaixo da cadeira de um juiz. Se ela fosse bem sucedida, o pagamento era altíssimo, tanto que a casa dela teria sido o pagamento recebido por salvar da morte o filho de um fazendeiro rico que foi absolvido. O voodoo era muito popular em Nova Orleans e as cerimônias eram públicas, sempre nos arredores da cidade, na Praça do Congo. Marie conduzia os rituais nas tardes e noites de domingo e era um verdadeiro espetáculo. Pessoas em transe, atabaque, sacrifícios de bodes e galos com sangue sendo lançado nos frequentadores para purificá-los. Uma das coisas que fizeram Marie a mais popular dos praticantes de voodoo foi que ela também integrou elementos cristãos aos rituais e o sincretismo religioso, sempre ele, acabou por conquistar seguidores brancos que se sentiam fascinados pelo modo com que Marie Laveau conduzia a prática, com muita performance. As más línguas também diziam que ela organizava rituais secretos, incluindo orgias rituais para homens, mas isso pode ser só inveja da concorrência, já que outras sacerdotisas voodoo a viam como concorrente e também se declaravam rainhas voodoo, mas não eram páreo para Marie. Ela era famosa por saber coisas sobre seus clientes que eram surpreendentes, mas talvez, na verdade, seu poder de adivinhação podia prover de uma rede de informantes que trabalhavam na casa das elites, onde ela já tinha atuado como cabeleireira, ela tinha muita influência, e também gente que se sentia um pouco em dívida ou assustado com a Marie, né? Dizem que alguns tinham medo de ser amaldiçoados ou tinham gratidão por terem sido curados de algum tipo de mal por ela. E também tinha os boatos de que ela tinha um bordel e dali ela tiraria muita informação. Mas outra coisa que ajudava a popularidade de Marie é que ela tinha um lado caridoso. Ela ajudava muitas jovens pobres que se identificavam com ela e viam nela uma mãe, já que ela ajudava com finanças, dívidas, casamento, saúde, proteção, criação dos filhos, problemas domésticos e até casos judiciais. Tudo isso fez com que ela fosse muito bem vista na cidade. Na época das epidemias de febre e de cólera, ela ajudou muitos doentes, já que ela entendia de ervas e, segundo alguns, ela tinha noções de medicina indígena. Porém, em 1860, Marie parou de praticar voodoo em público sem dar explicações e se recolheu. Ela morreu apenas em 1881, dormindo, e seu funeral foi feito com grandes honras e com os jornais escrevendo que Marie era uma mulher de grande beleza, intelecto e carisma, também era piedosa, caridosa e uma hábil curandeira de ervas. Então, assim, ela morreu muito bem vista na cidade, uma multidão foi no funeral, ela era muito adorada mesmo. Alguns acreditam que o túmulo era falso e que Marie apenas abandonou o corpo e se transformou num corvo, que ainda hoje sobrevoa a cidade. De qualquer forma, o local da sepultura é um tanto misterioso. Supostamente fica no cemitério Saint-Louis, que é considerado mal assombrado, e onde muitos vão pedir favores a ela, escrevendo um X, que seria na verdade uma cruz, meio de lado, sobre a lápide, girando 3 vezes e fazendo pedido em voz alta. Muitos continuaram a afirmar ver Marie pela cidade, mas pode ser apenas uma confusão, já que sua filha, de mesmo nome, assumiu o cargo da mãe. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Ainda hoje, seu nome é popular e as sacerdotisas voodoo são consultadas para ver o futuro, pedir amor ou saúde. Marie Laveau também se tornou uma figura da cultura pop, aparecendo no romance Deuses Americanos de Neil Gaiman, na temporada de American Horror Story Coven, interpretada pela maravilhosa Angela Bassett, e até nos quadrinhos da Marvel. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euedeuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euedeuses.com.br ou, se preferir, apareça nas nossas redes sociais e troque uma ideia com a gente, Facebook, Instagram, YouTube. Como sempre, a gente pede, dá uma forcinha, recomenda para os amigos e fica aquela dica para você ter tanto conhecimento quanto Marie Laveau. Vai ler uns livros? Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como